Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar com um dos principais conselheiros do presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Ministro, muito obrigado pela entrevista. O presidente decidiu não ir ao Fórum Econômico Mundial de Davos. E no início da semana ele falou que tinha questões relacionadas à segurança. Que questões são essas? Não, o Fórum de Davos já está definido, ele ontem já bateu o martelo que não iria e eu não tenho maiores detalhes. Não tem nenhum risco de segurança do presidente nesse evento? Não, o risco de segurança do presidente sempre tem. O presidente é sempre um alvo altamente compensador, principalmente o presidente Bolsonaro. Qualquer coisa que aconteça com o presidente Bolsonaro que o afaste do cargo mais relevante do país, muda totalmente a política nacional, muda a economia nacional. Portanto, ele é um alvo altamente compensador, principalmente para uma parcela hoje bem pequena da população, mas que talvez até torça por isso. O governo decidiu emitir uma nota de apoio aos Estados Unidos no conflito com o Irã. O que o senhor achou dessa postura? O senhor concorda com ela? Tem que concordar, obviamente. Isso que você falou que eu sou um dos principais conselheiros é por sua conta. Mas eu estou junto do presidente e uma decisão como essa, é óbvio que eu tenho que concordar. E acho que foi muito oportuna a intervenção dele, a nota dele foi muito comedida, e não foi uma nota de apoio aos Estados Unidos, foi uma nota de apoio ao combate ao terrorismo, que é um dos preceitos da Constituição brasileira. Um dos artigos, um dos itens do artigo 4º da Constituição é exatamente o combate ao terrorismo e o racismo. Então, ele fez o que está previsto na Constituição e foi muito bem colocado. Mas o Brasil sempre teve uma posição mais neutra, né? Tanto que essa posição foi defendida por alguns setores, como o Ministério da Economia, integrantes, né, do Ministério da Economia e também do Ministério da Agricultura. O senhor acha que pode atrapalhar o país de alguma forma, adotar uma postura mais alinhada aos Estados Unidos? Não, não foi uma questão de posição mais neutra. O Brasil nunca foi neutro em relação ao terrorismo. Nós sempre fomos, e principalmente o presidente Bolsonaro sempre foi radicalmente contra terrorismo, né? Então, isso aí está dentro exatamente do que ele pensa. Eu tenho a impressão que os reflexos já foram neutralizados, se é que poderiam acontecer, e a colocação está feita e muito bem feita, e acho que vamos tocar para frente isso aí, vamos aguardar os acontecimentos. Lógico que nós temos uma balança comercial muito positiva em relação. Nós não queremos perder essa oportunidade de manter essa relação comercial, mas nem por isso vamos bater palmas para possíveis ações terroristas de qualquer dos nossos parceiros. E como que o governo está acompanhando esse conflito lá no Oriente Médio? De que forma vocês estão acompanhando essa situação? Da mesma maneira que nós sempre acompanhamos. O Oriente Médio é um nó estratégico do mundo. E há muito tempo que o Oriente Médio é alvo de pensamentos, de conjecturas do ponto de vista militar, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico, e vai continuar a ser. E o senhor acha que o conflito tem alguma possibilidade de agravamento? O senhor acha que a situação agora se acalmou um pouco? Como que o senhor está vendo essa situação? É imprevisível o que vai acontecer no Oriente Médio, como sempre foi. As ações no Oriente Médio são sempre um pouco surpreendentes. Mas, no caso, ontem a declaração do presidente Trump, extremamente bem elaborada, muito comedida, muito, muito coerente com a posição que os Estados Unidos vêm adotando em relação ao Oriente Médio. Eu acho que houve um sentimento de calmaria no mundo. Pelo menos o que a imprensa mundial externou hoje é a sensação de alívio. Olha, acho que a coisa vai estar mais calma a partir de agora. Alívio por um não contra-ataque americano? Não, o americano nunca pensou em contra-atacar. O americano tomou uma decisão de eliminar um chefe iraniano, mas que tinha algumas conotações com o terrorismo. Ele decidiu que ia fazer alguma coisa contra, mas ele nunca pensou em contra-atacar. Isso nunca foi considerado. Na visão do governo brasileiro, o general iraniano que foi eliminado pelo governo norte-americano, ele tinha ligação com o terrorismo? Nós estamos vendo aí as inúmeras declarações em relação a isso. Nós não temos... É o tipo da participação que a nossa é muito mais de análise,
né, de perspectiva, de ver o que nós podemos evitar de conturbação. Para nós é muito ruim qualquer coisa que venha afetar a normalidade mundial, porque, infelizmente, para alguns que torcem contra, o Brasil está dando certo, o Brasil está crescendo, a baleia vai decolar. Então, nós torcemos para que nada atrapalhe essa trajetória que já está perfeitamente definida, ela está completamente estruturada e qualquer coisa que aconteça para nós é péssimo. Nós queremos que a coisa siga na maior normalidade possível. Nós somos um país pacífico. Na visão do governo, a questão do petróleo, que é o principal produto ali da região do Oriente Médio, seria um fator que poderia complicar a nossa situação aqui, principalmente na questão econômica? Sim, de todos os países do mundo que dependem em algum ponto do preço do petróleo, se ele começar a explodir em termos de valor, é óbvio que traz problema para a economia. E nós torcemos para que isso não aconteça. E desde o início, os comentaristas especializados no assunto colocaram que nós hoje não vivemos no mundo a mesma situação que tínhamos há uma década atrás. Hoje há outros produtores de petróleo, não dependemos tanto do petróleo do Oriente Médio, mas sempre há o temor de que isso se alastre e acabe tendo uma conotação de crise, mas não teve. E como que foram as discussões aqui nos bastidores do Palácio do Planalto a respeito dessa questão do petróleo? Não, nós ficamos muito mais como observadores, porque é lógico, as ações eram imprevisíveis, a situação não se sabia para que lado ia caminhar, então nós ficamos muito mais como observadores, colhendo informações, trabalhando com a inteligência, do que propriamente discutindo. É uma discussão de sexo dos anjos, porque você não vai discutir o que você não sabe se vai acontecer, entendeu? Vai discutir horas, isso é coisa de comentarista de futebol. Vamos falar um pouquinho da região de fronteira aqui, da tríplice fronteira, que é Brasil, Argentina e Paraguai, uma região que tem as suas complicações na questão de segurança. O governo e o Gabinete de Segurança Institucional já... Vamos falar um pouquinho da tríplice fronteira. Tríplice, palavra ruim, né? Vamos falar um pouquinho da tríplice fronteira do Brasil, Argentina e Paraguai, uma região complexa. O governo e o Gabinete de Segurança Institucional já encontraram ali indícios de células terroristas? Como que está essa situação naquela região? Não, a tríplice fronteira há muito tempo tem esse carimbo de que ali se consegue dinheiro para patrocinar ações terroristas. Isso nunca foi comprovado. É uma região um pouco difícil de ser administrada, exatamente porque é um polo econômico bastante importante para esses três países. Há um trânsito incrível de lá para cá e daqui para lá. E é muito difícil até você falar em controlar aquela fronteira, porque quando você estabelece qualquer medida de controle mais rígido, você provoca ali um engarrafamento, uma confusão tão grande, que às vezes não vale a pena mexer. Então, aquela fronteira, a gente sabe que é uma fronteira difícil, até todas as tríplices fronteiras do mundo são assim, e nós sabemos que é uma fronteira difícil, mas estamos acostumados com gerenciar esse problema. A Receita Federal, a Polícia Federal, as forças policiais dos estados que estão ali próximos, sabem como conduzir aquilo ali. E tem alguma outra região de fronteira que tem chamado a atenção de vocês? Não, tem uma que provocou a nossa Operação Acolhimento, que é a fronteira lá com a Venezuela, que é uma preocupação grande. A Operação Acolhimento foi festejada, entre aspas, no mundo como uma operação padrão de recepção de imigrantes, inesperada, mas que nós nos esmeramos para receber bem os venezuelanos, que afinal de contas é uma população amiga do Brasil e nos preocupa até hoje. Volta e meia tem uma novidade ali naquela fronteira. Torcemos para que a situação da Venezuela se estabilize, que busquem uma solução para um país que hoje está numa situação insólita. Hoje a Venezuela tem praticamente 3 presidentes, né? Tem o Maduro, que já não é mais presidente institucionalmente, porque a eleição foi anulada e não foi feita outra. O presidente Juan Guaidó, que foi aceito inclusive pelo Brasil, mais de 50 países o aceitaram como novo presidente da Venezuela, mas ele não assumiu, né, efetivamente o poder. E agora, nessa confusão de pular muro para entrar na Assembleia, não sei o quê, apareceu um outro, né, o senador Parra, né, que assumiu, mas não assumiu. Então, a Venezuela hoje está um país
insustentável politicamente. Ele vai ter que se arrumar. E o governo brasileiro acompanha essa situação de perto e vê a possibilidade de ter um encerramento dessa crise na Venezuela, ou parece que vai se prolongar mesmo? É difícil prever até quando essa situação vai durar, né? Porque não há previsão nenhuma de interferência externa. O Brasil não pode fazer isso até por problema constitucional, né? Nós não devemos nos imiscuir em problemas internos dos países vizinhos. Mas nós torcemos para que a situação se normalize. Nós fomos afetados por isso, outros países foram muito mais afetados que nós, é o caso da Colômbia, do Equador. Então nós torcemos para que a coisa lá se normalize, até porque a Venezuela é um país amigo, é um grande povo, um país com grandes possibilidades no futuro. Eu acho que merece sair dessa situação. A população venezuelana merece sair dessa situação. Tem a questão do fluxo migratório também de venezuelanos, né? O governo pensa em alguma possibilidade de controle dessa questão? Não, nós já estamos controlando isso há muito tempo. Nós temos uma operação acolhida que foi conduzida pelas Forças Armadas. Não reduzir a entrada. Não, esse controle ele é principalmente para que aqueles que decidirem passar para o lado brasileiro tenham o melhor acolhimento possível, para que eles possam se sentir como seres humanos. Aqui eles são tratados como imigrantes bem-vindos. Para nós é difícil? É difícil, porque é uma mão de obra que entra por uma área pobre, talvez hoje Roraima seja o estado mais pobre do Brasil, recebeu uma população extra, isso acaba abarrotando as escolas, sobrecarregando os hospitais, comércio, a própria população que está na rua, acaba havendo um excesso de gente que não tem o que fazer, né? Então prostituição que aumentou, gente que não tem o que fazer e fica pela rua, tudo isso aí nos afetou profundamente. Roraima hoje é um estado problemático para nós, mas nós não temos nada contra os venezuelanos, nós não procuramos impedir a entrada deles no Brasil. Vamos continuar recebendo. Vamos continuar recebendo e controlando, para nós não sermos surpreendidos. Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho de como é o dia a dia de se fazer a segurança do presidente Jair Bolsonaro. Ele é um presidente que tem uma questão de segurança mais sensível do que os antecessores. Por quê? Isso aí é óbvio, porque ele é hoje ainda um alvo altamente compensador. Eu já disse isso, estou repetindo, ele é um alvo compensador. Ele muda o panorama do país, política e economicamente. Ele, para nós que somos responsáveis pela segurança, né, o Gabinete de Segurança Institucional, que tem um pessoal altamente especializado, muito bem preparado, graças a Deus, porque o presidente ele é impetuoso. Ele pede para parar nos lugares? Isso aí, às vezes a gente prevê 15 minutos de deslocamento, passa para 1 hora, porque ele vê um agrupamento de gente, alguém lá com camiseta de Bolsonaro, mas para, vai lá e vai para a galera e segura a criança e abraça a gente, dá autógrafo. E isso para a questão de segurança é sempre muito arriscado. Para segurança é sempre risco, mas é o tal negócio, quem está no fogo é para se queimar, né? Então, nós sabemos disso, nós nos esmeramos no preparo dessa segurança, eu tenho muita confiança no meu pessoal, é altamente preparado. Pode ser um dia surpreendido? Pode, mas não é muito fácil nos surpreender. E, às vezes, eu falo, presidente, devagar, porque ele é realmente, ele é personalidade dele, né? Então, isso ele não vai mudar, Também não quero que mude, foi isso que o levou ao poder, e é a chance que nós temos de mudar esse país, é ter alguém com a confiança que ele tem nele mesmo, a impetuosidade dele para tratar dos assuntos, abraçar as causas que ele está abraçando não é fácil. Ele começou do zero e venceu todos os obstáculos para chegar a presidente da República. Nas vésperas da eleição, alguns canais de televisão anunciavam que ele ia perder até para o pipoqueiro da esquina, né? Se fosse para o segundo turno com o pipoqueiro, perdia. Então, isso é quase que uma canalice, né? E meio proposital. E quebrar a cara, né? Porque ele é o presidente do Brasil. E é um novo Brasil. É só verificarem os dados econômicos, os números da economia, verificar a quantidade de projetos que já foram tirados, a quantidade de desburocratização que está acontecendo, a quantidade de iniciativas que levaram 50 anos para serem adotadas, e ele tem essa coragem, né? Ele tem a coragem de botar a cara para apanhar, e livrar as mãos para bater. Então, ele
Ele é o homem certo no lugar certo. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Obrigado.